Para o homem e a mulher do campo, cada dia sem chuva é um dia de incerteza. O rebanho emagrece, o açude vira lama, a plantação se perde antes mesmo de nascer. O que está em jogo não é só a produção, é a sobrevivência. É o alimento na mesa, a renda da família, a esperança de permanecer na própria terra sem precisar partir. O Gazeta Rural de hoje vai mostrar a força de quem resiste no sertão, os desafios impostos pela estiagem prolongada e as alternativas que podem amenizar os efeitos da falta de água. Com estiagem no sertão, municípios decretam situação de emergência e carros-pipa reforçam o abastecimento. Um grupo de pesquisa na UFAL aqui de Arapiraca faz um trabalho com o sistema agroflorestal. Esse sistema tem culturas anuais, semiperenes e perenes, ou seja, produção o ano inteiro. E tem a estreia do quadro Giro Animal, uma parceria com o Grupo de Pesquisa em Equídeos e Saúde Integrativa, GRUPEC, da Universidade Federal de Alagoas, com informações, dicas e também para tirar a sua dúvida. Sempre chamar um médico veterinário para realizar a castração nos animais, né? Não evitar que se realize através de um leigo. E nós preparamos para você uma receita especialíssima de charque no feijão. Esse é o nosso ponto, eu vou te contar. É para comer de joelho. Também vamos mostrar uma aula prática de medicina veterinária que ensina como identificar doenças metabólicas em cavalos. Agora, aqui no Gazeta Rural, que você assiste também pelo YouTube e por meio da sua antena parabólica. O sinal da TV Gazeta está nas parabólicas e você pode ver a nossa imagem, o nosso programa todinho e todo o conteúdo da TV Gazeta no canal 207 das parabólicas. Moradores do sertão voltam a sofrer as consequências da falta de chuva. O calor deixa a vegetação seca e a umidade do ar despenca. Falta água para o consumo doméstico e para os animais. Nossa equipe esteve em Santana do Ipanema e mostra um pouco do drama dos sertanejos que convivem com esta dura realidade ano após ano, como mostram os repórteres Aldo Correia e Renata Albuquerque. O sol é tão forte que parece rachar o chão. A última vez que os sertanejos viram chuva por aqui foi em setembro e mesmo assim não veio como deveria. É falta de água para os animais, para o ser humano também, para beber. Falta de alimentação para os animais também. Não, a lavoura, a minha mesmo, foi perdida, né? O inverno chegou um pouco atrasado. Também quando eu fui cortar já foi atrasado também, tanto perdi o feijão como o milho. Aí também nem fiquei com o grão, que é muito importante ficar com o grão, e a silagem também eu perdi. Aí os animais, que a silagem a gente guarda para os animais, ou a gente compra ração ou morre os animais, entendeu? O sertão alagoano entrou em mais um período de seca rigorosa, agora agravado pelo calor extremo. Para se ter uma ideia, desde dezembro as temperaturas aqui variam entre 35 e 38 graus. Sem água e sem trégua do sol, quem vive da terra é que sente primeiro. Quando o senhor olha assim, que vê tudo seco, essa estiagem toda, o que é que o senhor pensa? Infelizmente, levanta aquela tristeza, né? Mas Deus está no céu. E manda para todos, né? Já está com uns 2 anos que nós não temos trovoada para encher as barragens.
a chuva do inverno não é o suficiente para completar aquela água e quando chega essa época falta, né? Entendeu? No sítio do seu João Luiz, a falta d'água também castiga. O gado está magro, o pasto já nem existe mais, só tem terra batida. A silagem armazenada para alimentar o rebanho só dá para mais um mês. Atrapalhou demais, porque faltando a chuva não vinga nada, né? Aí se perde. Se perdendo ninguém tem lucro, só prejuízo. Perdeu o quê? Feijão e milho. E o gado, como é que o senhor está O fazendo? gado tem que comprar ração, né? Comer um pouquinho que a pessoa tem e depois comprar, para sobreviver o resto até chegar o inverno de novo. É o jeito, né? Eu vi ali que o senhor tem a silagem, né? Tá pouca, mas tem um resto ainda. Aqui, nesses 35 hectares de terra, até onde a vista alcança é seca. Mas a fé do agricultor é tão grande que ele já preparou essa barragem para armazenar a água quando a chuva voltar. Eu acredito que o senhor vem todo dia aqui, olha. Todo santo dia. Todo dia eu tô aqui. Quando o senhor chega aqui, pensa o quê? Digo, mas rapaz, já tá seco ainda. É sofrimento, né? Mas é assim mesmo. Tem que se acostumar com as coisas boas e coisas ruins. Tem que rezar e pedir toda noite. Porque toda de manhã que você chegar aqui desse mesmo jeito, se acordar, já vê o terreno enxuto, a poeira tapando aí, dá desgosto, né? Mas é assim mesmo. A falta de água é um dos maiores problemas dos moradores do semiárido alagoano. É fácil encontrar cisternas ao lado das casas, só que a maioria está assim, vazia. A grande dificuldade aqui é ter água para beber, cozinhar, para sobreviver. A gente fica esperando, né, que chova. Fica coisa na estrada olhando. Quando vê um caminhão zoando, diz, ó, já vem. Mas só que passa direto, né? Não é fácil, não. Diz que a gente fica meio desesperado, né? Eu já me deu vontade foi de ir embora daqui. Uma seca triste, né? E como já diz que os canos tá bem ali, mas isso ninguém sabe com quantos anos é que vai chegar aqui, né? E a encanação já fizeram, ela tá ali no olho d'água. Mas só que tá lá parada. Nunca chegou nada aqui. É isso mesmo, né? Esperar por Deus e pronto. Só ele, né? Só ele, mais ninguém. O drama atinge quase todo o sertão alagoano. Santana do Ipanema está entre os 28 municípios em situação de emergência. É daqui, da sede da Defesa Civil, que saem os caminhões-pipa abastecidos com água para atender as famílias da zona rural. Sempre está vigente a Operação Carro-Pipa, que é através do governo federal. Essa atende 73 comunidades, mas mesmo assim não consegue levar água potável suficiente para a população, então a gente tem uma operação municipal. E nessa operação municipal a gente atende as comunidades, mas devido à grande quantidade de solicitações de água potável, nós não conseguimos atender de forma rápida a toda a população da zona rural. A regularidade do abastecimento por família pode demorar quase 2 meses. Para se ter uma ideia, somente agora, no início de fevereiro, estão sendo atendidas as solicitações da primeira quinzena de dezembro do ano passado. Todos os dias nós entregamos água, a gente entrega aproximadamente 20 pedidos por dia com a nossa frota de caminhões, mas devido à grande quantidade, nós temos atualmente a gente tem aproximadamente uns 500 solicitações de água, que se aproxima a 200 por semana. Então são muitos pedidos e nós não conseguimos atender de forma rápida a toda a população, né? Entre a terra seca e a falta de chuva, o sertanejo continua resistindo. Aqui no sertão, a esperança é a única certeza. A senhora e o seu esposo plantam para comer? É. Todo ano a gente planta. E graças a Deus pouco muito tira, né? E dá pra gente ir vivendo, né? O que dá da roça, tudo bem que a gente não vai comprar, né? Pouquinho, mas dá pra viver. E o resto a gente corre atrás, né? É assim.
E a ocorrência de chuvas com grandes volumes de água não está prevista. Eu conversei com a meteorologista Fernanda Liz, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, sobre as previsões para os próximos meses. Quem me recebeu aqui na sala de alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi a meteorologista Fernanda Liz. Fernanda, muito obrigado por receber aqui o Gazeta Rural. A gente já mostrou na reportagem a situação da seca é muito crítica no sertão. O que é que os agricultores daquela região ali, tanto de Agreste como Sertão, Alto Sertão e Baixo do São Francisco, podem esperar para as próximas semanas e até os próximos meses? Existe esperança de chuva logo ou não? Então, para os próximos meses, a gente espera, na previsão climática, que fevereiro, março e abril estejam abaixo da normal climatológica na questão de temperatura. Então, a gente vai ter temperaturas acima da média em todos esses 3 meses. Para a precipitação, no caso da chuva, a gente também espera que essas chuvas elas estejam ou dentro da normal ou abaixo dessa normal climatológica, o que é preocupante principalmente para a região do Sertão, Sertão de São Francisco, e essa questão de agricultura, porque a gente já tem questões de seca lá e esse normal climatológico que a gente fala já é bem abaixo para esse período. Então, por conta desse período de verão, a gente espera cerca de 30 a 40 milímetros para essas regiões do Sertão, Sertão de São Francisco até parte do Agreste. Mesmo que chova esses 40 milímetros, ainda vai ser pouco para melhorar a questão da seca nessas regiões. Uma água que, quando encontra o solo já seco ali, ela evapora muito depressa, né? Então praticamente não faz efeito nem para a agricultura e nem para juntar água nos açudes, né? Isso, principalmente se essas chuvas elas ocorrerem de forma pontual, que é como a gente está vendo, né? Chove em 2, 3 dias pouco e depois não chove mais. Então essas chuvas elas realmente não vão contribuir tanto para melhorar a classificação de seca nessas regiões. Então aquela esperança que o agricultor sempre tem, que é de chuva no mês de março, ali na data de São José, 19 de março, por enquanto ainda não tem previsão para essa chuva chegar, né? Isso, a gente ainda não tem uma previsão de curto prazo, a gente tem essa previsão de longo prazo, né, que são desses próximos 3 meses, que essas chuvas elas fiquem realmente ou dentro ou abaixo dessa normal climatológica. Então a gente espera que realmente não tenha chuvas tão significativas. Daqui para lá a gente vai melhorando, tem os nossos modelos também que são de curto prazo, então a gente consegue observar até com 15 dias de antecedência. Mas antes disso a gente realmente continua com essa previsão climática de normal ou abaixo da normal. O que é preocupante também para essas regiões é que a gente está tendo umidade relativa baixa, temperaturas muito altas, então aumenta realmente o risco para as regiões do Sertão, Sertão de São Francisco. Em relação às secas também, a gente teve um agravamento no último mês, em que a seca ela foi passando de fraca para as regiões do Agreste, chegando aqui próximo da região do litoral. E hoje ela está num quadro de seca grave. Isso, a gente tem quadros de seca grave no Sertão, no Alto Sertão e no Sertão de São Francisco. A seca grave se caracteriza quando acontece essa falta de água e essa falta de previsão de chuva. Isso, a gente não tem, não é questão de previsão, né? O monitoramento de seca é o que a gente está vendo, o retrato da seca aqui do nosso estado. São os danos diretos. Isso, o que a gente já está vendo de danos. Então, nessas regiões, a gente está tendo déficit hídrico, tem rios que já estão muito abaixo do normal para essas regiões, tem falta de abastecimento de água humano, abastecimento de água para animais. Também na questão da agropecuária, a gente não tem água para irrigação de fontes naturais. Então, realmente, é um quadro de seca bem mais grave. Até o final do ano passado, as previsões falavam que poderia ocorrer esse ano uma mudança no efeito do efeito El Niño para o efeito La Niña, mas me parece que houve um bloqueio do La Niña, que é o que faz chover. Como é que você explica isso? Qual a explicação da meteorologia para essa mudança do fenômeno? Então, esses fenômenos, eles ocorrem a cada ano, né? Então, eles vão trocando não com tanta frequência. E entre o El Niño e a Laninha, existe o período de neutralidade. Então, a gente saiu de um período de El Niño e estava entrando em um período de neutralidade e a gente continua com esse período de neutralidade. Realmente, a gente tinha previsão de entrar numa Laninha de até 80%, só que acabou em que a gente está realmente dentro dessa neutralidade e para esses próximos 3 meses, a gente deve continuar nesse período neutro.
Fernanda, muito obrigado. Então vamos torcer para que o quadro mude, né, e que a gente traga esperança, traga boas notícias nos próximos domingos aqui no Gazeta Rural para o homem do campo em especial, que é quem mais sofre com essa questão da escassez hídrica e da seca de um modo geral, os efeitos da seca, né? Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês e realmente a gente refaz essa previsão todos os meses e esperamos ter um quadro melhor na próxima reunião, na próxima previsão climática que a gente fizer. Muito obrigado. É o que todos nós desejamos, né? E vamos acreditar, ter fé em Deus. A Defesa Civil do Estado informou que o governo está mobilizado juntamente com a União e os municípios para socorrer os moradores que precisarem de água. O coordenador estadual do órgão acredita que no inverno as chuvas vão ser mais volumosas e o problema atual tende a diminuir. A repórter Renata Albuquerque conversou com o coordenador da Defesa Civil, o coronel Moisés Melo. O sertão de Alagoas enfrenta mais um período severo de estiagem. Já são 28 cidades em situação de emergência, por isso nós estamos aqui na Defesa Civil Estadual. Vamos conversar agora com o coronel Moisés. Coronel, a gente gostaria muito de saber o que é que a Defesa Civil, o que é que mais preocupa a Defesa Civil nesse momento aqui no Estado. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Rural. Bom dia a todos que nos assistem. O governo do Estado, através da Defesa Civil, com seus planos de contingência e apoio e auxílio aos municípios, sempre preocupado com essa situação, tem investido significativamente na ampliação das adutoras do sertão, levando água potável de qualidade para a região urbana. Agora, a região rural, aí sim, necessita de uma atenção, principalmente aí com a Operação Pipa, que é realizada pelo Exército Brasileiro, que leva água para aquelas comunidades mais distantes. A operação contínua e continua aí todos os dias, diariamente, levando essa água aí numa capacidade mínima por situação de emergência, que são 20 litros de água por pessoa dia. Então, essa água é distribuída pelo Exército Brasileiro e há uma operação chamada Operação Pipa, da mesma forma que os municípios também, todos os municípios também têm a sua operação interna, que é levar através de carro-pipa para essa área mais distante, que são áreas que não são abastecidas pelo sistema coletivo. São comunidades que ficam a 40, 50, 60, até 80 quilômetros dos centros urbanos ali municipais. Então, essa operação deverá continuar, a operação contínua, não deverá continuar, essa operação é contínua e continuará abastecendo a essas comunidades mais distantes. Nós estivemos em Santana do Ipanema e a gente conseguiu visualizar, né, essa situação de perto. Inclusive o nosso telespectador acabou de assistir uma matéria sobre isso. Então, o que mais chamou a atenção foi essa questão dessa rotatividade do abastecimento. Quando o senhor disse que são 20 mil litros por pessoa, é isso? 20 litros por pessoa dia. Desculpa, 20 litros por pessoa dia. Tem gente que está numa fila esperando há quase 2 meses para que esse caminhão-pipa chegue. Como é que é essa articulação entre a Defesa Civil Estadual, o municipal e o governo federal? Olha, o ser humano não passa mais de 5 dias sem consumir água, senão o seu corpo não aguentaria, não suportaria. Então, 2 meses é algo que foge da realidade. Então, essa operação do Exército é contínua, são centenas de caminhões contratados. As operações do município também acontecem em tempo real ali, levando água potável. Embora aqui nós estamos aí com a seca extrema esse ano, mas a previsão de chuva agora para os próximos dias, para o semiárido de todo o Brasil. Essa chuva já vem se acumulando aí da região norte, da região da Amazônia, descendo aqui para a faixa do sertão do semiárido brasileiro. Então, é imprescindível que as pessoas entendam o seguinte: o governo do estado tem feito a sua parte para um melhor convívio com o semiárido. É impossível combater a seca, mas é possível sim melhorar essa situação do semiárido. Então, existem algumas operações realizadas pelo governo do estado, a exemplo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com perfurações de poços, com ampliação da rede de abastecimento coletivo através da empresa responsável. Então, isso é a parte que o estado faz. E o município também dá a sua contrapartida, levando o carro-pipa também para essas populações que residem mais distante dos centros urbanos.
Além da falta de água, tem a questão do calor, né? Que a gente sabe que o sertão, o calor é muito intenso. As temperaturas têm variado entre 35 e 38, mas uma sensação térmica que ultrapassa, na verdade, os 40 graus. Quais são as principais ações para diminuir o sofrimento das famílias do sertão? O Brasil, o mundo enfrenta eventos extremos. Passamos um período de estiagem com 6 anos consecutivos de secas extremas aqui no estado de Alagoas, em todo o semiárido brasileiro, e 15 dias depois estarmos também com um período de cidades alagadas por fortes chuvas. Então, esses eventos extremos é uma realidade no mundo inteiro, não é diferente, não seria diferente aqui em Alagoas. Então, a preocupação é você que está nos assistindo, é ter cuidado com essa exposição ao sol, cuidar da pele, se hidratar. Essa seca, ela mostra que esse problema é um problema recorrente, né? O que pode ser feito para mudar essa realidade do sertanejo? Olha, o governo cria um sistema de cisternas. Cada cisterna que é colocada ali, colocada à disposição de cada residência daquela, tem a capacidade de 18 mil litros de água. Então, quando vem a chuva, nós chamamos de segunda água. A primeira chuva lava os telhados, lava aqueles pontos de captação, que pode ser também ali na superfície, ali, desde que ela seja cimentada, tratada. Essa água é acumulada e serve, então, para o uso, tanto doméstico como para o uso também, para ser dada para os animais. Então, isso é uma realidade. A grande maioria das casas do semiárido alagoano tem essa cisterna disponibilizada individualmente. Agora, é impossível a gente abastecer cada casa dessa com um carro-pipa. Por isso que a operação do Exército, ela limita aí para a situação de emergência, que a gente sabe que essa seca não perdura o ano inteiro. É apenas esse período agora extremo de verão. A partir de março, agora as chuvas voltam com maior intensidade, o inverno sempre é favorável, passamos um bom período sem precisar, inclusive, de abastecer com carro-pipa, porque as águas, isso aí não é todo o sertão, é a parte rural, é aquela população que reside mais distante, é aquele pé do morro, aquele pé lá, a pessoa que está bem distante, a 40, 50, 80 quilômetros da parte urbana. Então, para a gente encerrar, Coronel, eu queria que o senhor deixasse agora aqui para o nosso telespectador as principais orientações da Defesa Civil quando o assunto é seca. Iremos intensificar esse trabalho e levar água potável para aquele que reside mais distante. Esse trabalho está intensificado por todos os entes federativos. É um somatório de força do governo federal, do governo do estado e o município, para que possamos levar a melhor qualidade de vida para você que reside na área rural do seu município. Quais são os canais para o pessoal entrar em contato com a Defesa Civil? O primeiro passo é entrar em contato com a Defesa Civil do seu município. A Defesa Civil do município está orientada a colocar em prática o seu plano de contingência e levar a dar toda a assistência a você. E o governo do estado, caso o município não suporte essa seca extrema, também dará sua contribuição, ajudando o município a poder restabelecer a ordem de qualquer município que necessite. E vamos para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, um bate-papo aqui no estúdio com o economista Cícero Péricles sobre os efeitos da seca nos preços dos alimentos e os prejuízos para os agricultores. Uma aula de medicina veterinária que ensina como identificar e tratar doenças metabólicas comuns em cavalos. E uma receita de charque com feijão, um prato bastante consumido como petisco ou o almoço de domingo. Aí agora que já tá pronto, viu? Ó, o maxixe, o quiabo já até passou, tá vendo? É nisso a gente tem que ter mais um pouquinho de cuidado, quem gosta do quiabo mais inteirinho, tá? A abóbora também você tem que ter, mas tá vendo? Já tá nesse ponto aqui. Como mostramos agora há pouco, o campo sofre as consequências da falta de chuva e os agricultores sofrem com os prejuízos. Um problema que vai além da área rural e ultrapassa a fronteira da produção agrícola. Com a escassez de produtos da agricultura familiar, os alimentos que chegam às feiras livres ficam mais caros. Por isso, nós convidamos o economista Cícero Péricles para um bate-papo aqui no estúdio sobre esse assunto que mexe com o bolso e com a vida de muita gente.
Muito bem-vindo, Cícero. Olá, Amorim. Estamos aqui à sua disposição para conversar sobre um tema muito repetido, mas sempre muito duro para a população alagoana, nordestina, principalmente a que ela vive no semiárido. Pois é, Cícero, a gente viu aí nas reportagens, né, o drama, a falta de chuva, a chuva que demora a chegar, a escassez de água, não é? Que sofre para beber, para ter os afazeres ali domésticos, mas principalmente para os animais e para a lavoura. Qual é o impacto dessa seca nos municípios mais afetados? Veja bem, primeiro ponto importante dizer que esse conjunto de municípios, os mais afetados, os 28, mas também todos eles, os 41 localidades alagoanas que compõem o semiárido, todas sofrem de maneira mais ou menos igual. E todos eles são municípios pobres, economicamente muito pobres, cujo impacto, portanto, ele é muito mais doloroso, muito mais duro que a maior parte dos municípios, por exemplo, da Zona da Mata, né, ou do próprio litoral, onde essa questão hídrica não é tão forte, não é tão sentida. Então, o primeiro impacto e o mais sentido, evidentemente, que na atividade agrícola, mais exatamente na atividade agropecuária. Por que a agropecuária? Primeiro, porque o impacto da chuva faz com que a produção agrícola, feijão, mandioca, milho, ou seja, todos os produtos que saem da agricultura, da roça, mas não somente da roça, mas também das grandes plantações, são afetados. Isso diminui fortemente a produção e diminuindo a produção, diminui a renda, diminui a atividade econômica do município. E o segundo impacto importante é na pecuária. Por quê? Porque a água ela é decisiva. Para quê? Para ter mais pastos, para ter mais forragens, para ter mais alimentos para o animal, para matar a sede, né? Da pecuária. Pecuária, quando se entende, e falamos daquela região, não é somente a pecuária bovina, não, também, mas ela é completada de maneira muito sentida pela criação de pequenos animais, caprinos, ovinos, suínos, que também dependem muito, mas muito mesmo, do volume d'água. E nós estamos no período de estiagem. Então, Cícero, estamos em pleno alto verão e isso se agrava mais ainda, né? Muito, muito, Amorim. Pelo seguinte, porque primeiro o impacto forte é na agricultura. E por que a agricultura? Porque as atividades agrícolas da mandioca, do milho, do feijão necessitam da água porque é a chamada agricultura de sequeiro. A agricultura de sequeiro é aquela que não é irrigada. E todo o sertão, toda a produção sertaneja, não somente sertaneja, mas também do agreste, elas produzem a partir da chuva, né, do período chuvoso. O plantio, a época do plantio acontece coincidentemente e se anuncia até o dia de São José, que é o dia que chove, final de março, começo, portanto, da nova estação, a estação chuvosa, e a agricultura perde produção, perde renda, perde dinâmica, essas pequenas localidades que estão localizadas no semiárido do alagoano. E o segundo impacto importante é na pecuária. Por que é importante? Porque não somente a pecuária bovina, mas a pecuária também tem a criação de pequenos animais, caprinos, ovinos, suínos, que dependem também dessa chuva. A pecuária bovina, ela precisa dos pastos, ela precisa das forragens, ela precisa dos alimentos, ela precisa da água. E é exatamente o que está faltando agora. Nós estamos no período de estiagem. O período de estiagem é um período seco que acontece regularmente. Há uma expectativa sempre de que quando acontece o período seco, é o período que a água escasseia. E já há uma prática e um sistema de funcionamento, como nós vimos na entrevista do coronel da Defesa Civil, de que há um sistema de atendimento nesse momento, a partir da água das adutoras, dos açudes, dos barreiros, mas também das cisternas que são abastecidas por operações como a Operação Carro-Pipa, que abastece essa água. Resolve? Não. Ameniza? Sim. Então, nós estamos vivendo agora um impacto econômico em todo o semiárido alagoano, mas também em todo o semiárido nordestino, da ausência de água pela estação, a estação seca que nós estamos vivendo, que durará até o dia 21 de março deste ano. E aí, Cícero, vem o problema também que a gente citou, que eu citei na abertura aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que é a questão dos preços dos alimentos. Isso tem um impacto também para quem vai às feiras, porque alimentos da agricultura de subsistência, que vem da base da agricultura familiar, ela fica escassa, a tendência é subir de preço, né? Isso. Então, nós temos um impacto, sim, nos preços. Os preços dos produtos diretamente agrícolas, que também afetam os produtos agroindustriais. Por exemplo, o leite é produzido no campo, mas nós não tomamos leite do campo, nós tomamos leite a partir da agroindústria. Todos os preços são afetados. Afetados em que medida? Numa medida mais ou menos leve. Por quê? Porque o abastecimento da rede urbana alagoana, ela é muito, mas muito influenciada pelas importações de estados vizinhos e mesmo do sul e sudeste. A participação da agricultura sertaneja
Da pecuária não, a pecuária é muito mais forte, mas da agricultura sertaneja ela é muito residual no sentido do abastecimento direto das cidades, como Maceió, por exemplo, e como Arapiraca. Mas a pecuária sim, por quê? Porque o leite ele diminui brutalmente a sua produção na ausência da chuva. Nós vimos agora que o gado está magro, mirrado, ele não vai produzir com a mesma velocidade, com a mesma intensidade que na época da chuva. Então, isso afetará os preços gerais de toda a rede de supermercado, mercadinhos, feiras livres, mercados populares. Por quê? Porque há uma diminuição da produção. Diminuindo a produção, evidentemente, aqueles que fazem a oferta aumentam naturalmente seus preços. E esses preços não subirão de forma em flecha, evidentemente que não. Não causarão impacto, por exemplo, no processo inflacionário, mas terão uma significância. Daí a necessidade de que os consumidores tenham, diante desse cenário, uma compreensão de que, assim como no mesmo período regular de chuvas, temos que conferir os preços. É uma questão de pesquisa, seja no mercado, seja na feira livre, e aí ir passando por essa situação. Prejuízo maior mesmo é para quem está ali querendo plantar sem poder, né? Sim, exatamente. Por quê? Porque o período chuvoso, ele atende, evidentemente, que atende a todo o sertão, a todo o semiárido. Mas ele demora. Por quê? Porque há um intervalo muito grande. As chuvas praticamente param no mês de agosto, setembro e voltam no mês de março. Nesse intervalo de tempo acontece o que a Defesa Civil considera a estiagem. E a estiagem é um período muito prolongado. É muito para 6 meses de inatividade na agricultura por ausência de água, evidentemente que desorganiza a produção. E nós vimos as demandas, famílias que estão há 2 meses sem receber o abastecimento d'água, sofrendo 2 meses. Né? A demora entre o carro-pipa e o atendimento é de 2 meses, né? Demora mais ou menos 60 dias. Demora. Ele fala em casos de 60 dias. Portanto, a agricultura, quem ela está nesse momento afetando é a vida do mundo rural do interior de Alagoas. Por quê? Porque no sentido do abastecimento urbano, não. As adutoras, o sistema de adutoras, as 7 adutoras, conseguem funcionar plenamente. Por quê? Porque a água não vem da chuva, a água vem do Rio São Francisco. Vem do Rio, exatamente. Então, atende toda a rede municipal de abastecimento urbano. Por outro lado, nós temos um instrumento muito poderoso que se chama cisterna. Nós temos 68 mil cisternas instaladas em Alagoas, que fazem uma reserva de 1,5 bilhão de litros, que está sendo abastecida de forma ainda precária, limitada pela Defesa Civil. Esperemos que no dia 19 de março, impreterivelmente, a chuva aconteça e que nós voltemos ao normal. É esperança para São José, que é o homem do campo que mais tem, né? A fé em São José. Cícero, muito obrigado. A gente torce para que a chuva chegue e que mude essa situação no sertão. A questão do carro-pipa mesmo é aquela coisa, 2 meses para chegar, aí a pessoa tem que comprar água, um vizinho ajuda, mas precisa daquele abastecimento, né? Muito obrigado, viu? Bom domingo para você. Para nós todos. As doenças metabólicas em cavalos são comuns e a principal causa de agravamento de dores e de lesões. O tratamento deve começar o quanto antes e, para isso, é preciso saber identificar os sintomas. Eu acompanhei a primeira aula prática da residência de medicina veterinária da Universidade Federal de Alagoas, em Viçosa, e conversei com o professor Rafael Faleiros, especialista no assunto. Os cuidados com os animais começam cedo, todos os dias, aqui no Grupo de Pesquisa em Equídeos e Saúde Integrativa, GRUPEC-UFAL. Veterinários, estudantes de pós-graduação, técnicos. Uma equipe completa de profissionais que recebe animais de criadores de Alagoas para tratamento de saúde. Essa semana, um grupo desses profissionais da medicina veterinária deu início a mais uma etapa importante da formação prática. Essa é uma das primeiras aulas práticas no curso de residência veterinária da Universidade Federal de Alagoas. E o professor que veio da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, está explicando para os estudantes quais são os melhores tratamentos para doenças raras em animais de grande porte, os cavalos. Rafael Faleiros está entre os 10 especialistas no mundo que mais se dedicam às pesquisas e práticas de tratamentos de doenças metabólicas dos cavalos. Uma delas é a laminite, também conhecida por aguamento, uma das doenças mais graves e dolorosas que podem atingir esses animais. E é considerada
uma emergência na medicina veterinária. A laminite atinge os cascos do animal, mais precisamente as lâminas sensíveis que ligam o osso do casco à parede externa. Quando essas estruturas inflamam, o cavalo sente uma dor intensa, como se estivesse pisando em brasa. Uma das coisas que a gente pode dizer para o criador, você que está aí, você que está nos assistindo aí, a melhor coisa que você pode fazer é se preocupar com a prevenção, né? Uma vez que você tem esse problema no casco, a gente tem uma doença chamada laminite, ou aguamento, como é comumente chamada. Vocês já sabem quais são as consequências de um aguamento para o animal. O animal muitas vezes não consegue nem se movimentar, os cascos ficam, no começo ficam quebradiços, começam a apresentar determinados pequenos problemas, né? O animal às vezes começa a apresentar claudicações, o animal está até atlético, está fazendo provas e tudo, mas começa a apresentar claudicações que são recorrentes. Você não sabe o que está acontecendo, muitas vezes é um processo inicial de aguamento que não é tão claro assim, mas que já está se estabelecendo de uma maneira silenciosa. O problema pode surgir por vários motivos. Um dos mais comuns é o excesso de alimentação rica em carboidratos, como ração em grande quantidade ou acesso descontrolado a pastagens muito verdes e nutritivas. Também pode aparecer depois de infecções, cólicas, retenção de placenta em éguas, sobrecarga de peso em uma das patas ou até após longos períodos em piso duro. O primeiro sinal costuma ser mudança no comportamento. O cavalo fica inquieto, evita andar e pode adotar uma postura característica, joga o peso para as patas traseiras, tentando aliviar as da frente, que geralmente são as mais afetadas. Os cascos ficam quentes, e a dor é tão forte que o animal pode até deitar com frequência e relutar para se levantar. O professor Rafael explica que animais gordos, por exemplo, nem sempre estão saudáveis. Eles podem estar, por exemplo, com resistência à insulina, diabéticos. É preciso atenção aos sinais. E quando você vê que esse animal que tem essas características também é um animal que tem muita gordura, um animal que está roliço, gordo, muitas vezes bonito aos olhos do criador, na verdade ele tem uma doença crônica que se estabeleceu, silenciosa, e que se não tratado, diagnosticado, tratado, ele vai evoluir para um aguamento, uma laminite muito séria, quando o animal pode até perder o casco. Então o que a gente está focando muito hoje é determinar, ensinar o pessoal a detectar esses sinais prévios, né, de acúmulo de gordura, de uma obesidade que às vezes passa despercebida pelo criador, porque acha que o animal está bonito dessa forma, mas na verdade já é uma doença inflamatória, metabólica, silenciosa, que pode culminar numa doença catastrófica depois, que é a laminite. A gente está muito focado nessa questão de identificar os sinais precoces dessa doença. Entre os 10 residentes do curso de Medicina Veterinária, coordenado pelo GRUPEC e UFAL, tem veterinários de Alagoas e de outros estados do Nordeste. O coordenador da residência e do GRUPEC, professor Pierre Escodro, diz que o curso terá aulas teóricas com os melhores professores, mas a prática é fundamental para a formação de veterinários preparados. Daqui a um ano, haverá outra seleção para mais uma turma de residentes. Nesse primeiro certame, nós tivemos 5 estados envolvidos, né? Isso foi muito legal: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Esses 5 estados tiveram candidatos para essa primeira edição. E a ideia é essa: trazer bons profissionais, tecnificar e pôr eles na rotina. A nossa rotina está muito ampla e eu acho que a gente consegue formar com qualidade e com muita prática. A gente está trazendo professores de outros estados, professores de outros países, para melhorar a capacidade técnica do médico veterinário de Alagoas. Casey veio da Bahia ansiosa e atenta aos detalhes para aproveitar a formação prática na profissão que escolheu, a de cuidar da saúde dos animais. Por mais que a gente já tenha algum conhecimento da graduação, a prática no campo de trabalho acaba sendo um pouco diferente, porque nem tudo que a gente aprende dentro da sala de aula a gente consegue fazer da forma correta, digamos assim. Então a gente acaba se adequando a como a gente vai se servindo. Os pequenos produtores rurais têm até o próximo dia 12 para apresentar suas propostas à chamada pública destinada à aquisição de alimentos da agricultura familiar. Estes alimentos são para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e vai atender às escolas estaduais.
O edital pode ser consultado no site www.educação.alagoas.gov.br, na aba Avisos. E as cooperativas e associações interessadas em participar devem entregar a documentação exigida em envelopes lacrados, além de amostras dos gêneros alimentícios na sede da Agência de Modernização da Gestão de Processos, que fica localizada na Avenida Walter Ananias, número 35, aqui em Maceió, no bairro de Jaraguá. O horário é entre as 8 da manhã às 4 da tarde. No dia 12, a entrega dos envelopes deve ocorrer até às 9 horas da manhã. E daqui a pouco, a estreia do quadro Giro Animal. Esse é um animal que apresentou sinais de tétano após 15 dias de realizada a castração dele na propriedade. E uma reportagem sobre agrofloresta, um modelo de união de culturas com a preservação do meio ambiente. Você vai conhecer um trabalho que é feito com o sistema agroflorestal, realizado pelo Grupo de Pesquisa de Agronomia da UFAL em Arapiraca. Ele reproduz várias culturas como se fosse uma floresta. Você sabe o que é agrofloresta? Então imagine uma propriedade rural com grande variedade de frutas, de verduras e também com uma rica e diversa floresta. Tudo produzindo em sintonia. Este é o modelo conhecido como agrofloresta, a união de culturas com a preservação do meio ambiente. Vamos ver como tudo isso se encaixa na reportagem de Ricardo Amaral e Alex Alves. Em poucos passos você encontra uma diversidade de culturas. Frutas, legumes, hortaliças, todas elas ganharam espaço no sistema agroflorestal, uma alternativa sustentável à agricultura convencional. O trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do Curso de Agronomia da UFAL em Arapiraca aproveita as espécies nativas imitando o que acontece em uma floresta. O SAF, ou Sistema Agroflorestal, é um sistema de produção que ele integra o plantio de culturas anuais, semi-anual e culturas perenes, né? Aqui nós temos 15 espécies de culturas: banana, mamão, abóbora, pinha, e culturas nativas também, como angico, craibeira, como aroeira. E a ideia é fazer com que esse sistema ele seja autossustentável e voltado a pequeno agricultor. E ele é bastante usado hoje para uma produção saudável, uma alimentação saudável, um sistema sustentável e também para a questão da crise climática, né? Porque a gente, além de produzir, a gente reproduz uma floresta natural. Há 1 ano e meio, o professor começou o projeto, o cultivo de espécies agrícolas lado a lado com as plantas nativas, associando produção e preservação ambiental, sem o uso de insumos químicos. O sistema comum, ele é um sistema de monocultivo, onde tem apenas uma cultura, onde usa os produtos químicos, né, agrotóxicos, né? E esse sistema aqui, ele é para restaurar a natureza, né? E além de restaurar a natureza, ele também é utilizado para diversificar a produção, né? E recuperar a natureza, né? Jerônimo é técnico agrícola e estudante de agronomia. A limpeza que ele faz nas bananeiras é reaproveitada para cobrir os canteiros,
protegendo e trazendo riqueza ao solo. Olha, aqui nós temos um pé de bananeira, como vocês podem ver, está com a palha já seca, palha ficando madura, e a gente precisa cortar esse material, pinicar ele com o capim e colocar sobre o solo para fazer a cobertura. Então a gente começa tirando essas palhas aqui e vai fazendo esse trabalho aqui com o facão. Fala da importância disso. Qual é o papel disso? Esse material aqui vai proteger o solo da radiação solar, evitando com que haja uma maior perda de umidade do solo, né, com a evaporação, mantendo o solo úmido por mais tempo, mantendo também um solo mais frio, que é importante para a planta absorver também essa água que está no solo. Esse material vai ser decomposto por micro e macro-organismos e esse material vai ser transformado em minerais. Esses minerais vão ser solubilizados para poder então ser absorvido pelas plantas. A irrigação é realizada 2 vezes ao dia e utiliza cerca de 5.000 litros de água diariamente. De acordo com o pesquisador, isso é bem menos que o dobro usado nos sistemas tradicionais. O grupo de pesquisa identificou a necessidade de adquirir um maquinário, como esse trator, para ajudar na manutenção, com a limpeza e na diversidade da cultura, onde muita gente não consegue fazer por causa da idade avançada. O agricultor familiar, ele está com a idade bastante avançada. Os filhos dos agricultores, eles não estão ficando no campo, tá? O êxodo da juventude rural é muito grande. Então, com esse sistema, a mão de obra é mínima. Jarbas é professor do curso de enfermagem. Através do projeto de extensão de direito à saúde, o espaço também será utilizado com plantas medicinais. A convite do professor Cícero Adriano, aqui na construção do sistema agroflorestal aqui do curso de agronomia, ele nos convidou a fazer uma parceria na questão das plantas, do uso das plantas medicinais. E aí a gente vem dialogando com os agricultores familiares, alguns movimentos sociais da saúde, povos originários e tradicionais camponeses, de quais as plantas que eles usam no seu dia a dia, já historicamente, e que eles possam dialogar com a gente para a gente cultivar aqui no SAF, com o apoio da agronomia, e eles, nesse momento, nessa perspectiva de troca de conhecimentos, eles com conhecimento popular ancestral, e a gente transformar isso em conhecimento científico, das principais plantas medicinais aqui da região, que a gente vai fazer aí vai catalogar, vai mapear quais os principais usos das plantas, e aí a gente fazer aqui, como o SAF se propõe, a ser o modelo. Mas, acima de tudo, é a própria produção de hortaliças e frutas sem agrotóxicos, de natural, um cultivo saudável, que vai ser a principal, digamos assim, principal planta medicinal, que a nossa alimentação, a nossa saúde, ela começa pela boca. 9 sistemas como esses serão implantados. 3 na comunidade quilombola Carrasco, em Arapiraca, outros 3 na aldeia indígena Tinguí-Botó, em Feira Grande, e os 3 restantes no assentamento Rendeira, em Giraldo Ponciano. Cícero garante que o sistema agroflorestal é o ideal pensando na produção e sustentabilidade. A conclusão que nós temos é que esse é um sistema ideal para a agricultura familiar, por ser um sistema de policultivo, que o agricultor ele consegue ter uma renda o ano inteiro, e também é um sistema que restaura a natureza, não só na produção de alimento, mas também de reprodução da floresta e restauração da natureza também. E hoje estamos estreando aqui o quadro Giro Animal, em parceria com o Grupec da Universidade Federal de Alagoas. A equipe, coordenada pelo professor Pierre Escodro,
vai trazer informações sobre doenças, tratamentos, curiosidades e tirar dúvidas dos telespectadores. Quem reforça esse convite é o próprio veterinário Pierre Escodro. Alô pessoal, aqui é o professor Pierre Escodro do Grupo de Pesquisa, Extensão e Equídeos e Saúde Integrativa, um programa Grupec UFAO. A partir de hoje, no Gazeta Rural, teremos o quadro Giro Animal, tudo sobre várias espécies. Você que tem dúvidas, você que quer ver se a sua curiosidade é verdadeira ou não, mande aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas sugestões no Grupec, @Grupec UFAO. Espero vocês todo domingo no Giro Animal Grupec UFAO. E agora vamos ao primeiro episódio do Giro Animal. A veterinária Rafaela Orsi apresenta os riscos de uma castração feita por uma pessoa sem formação em medicina veterinária. Vamos ver. Esse é um animal que apresentou sinais de tétano após 15 dias de realizada a castração dele na propriedade. Essa castração foi realizada por um leigo, um prático, não foi um médico veterinário. Então, todo o protocolo, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, possivelmente não foi realizado. Inclusive, o soro antitetânico que é aplicado nos equinos, né, em qualquer procedimento cirúrgico que é realizado, é aplicado previamente ao procedimento, possivelmente isso não foi realizado. O proprietário trouxe esse animal com poucas horas de ter começado a apresentar os sinais e isso garante que esse animal possa vir a ter uma recuperação com poucas sequelas ou até mesmo nenhuma. E esse animal aqui, ele só tem até o momento esse prolapso nessa pálpebra, a terceira pálpebra, que fica mais evidente devido ao quadro do tétano. Por quê? É uma toxina que é liberada por uma bactéria que está presente no ambiente, também tem no trato intestinal desses animais, e ela libera essa toxina que vai causando uma contração muscular, uma rigidez muscular muito forte, tanto que tem alguns sinais que são bem característicos, como a posição de cavalete, que a gente fala. Esses animais ficam com os membros rígidos e mais abertos. Ele não chegou a apresentar esse sinal. Eles também ficam com a cauda em posição, que a gente fala de cauda em bandeira, que ela fica como se fosse uma bandeira hasteada, mas ele também não tem esse sinal. O sinal mais claro que ele apresentou foi esse no momento da chegada. Então, a gente faz o combate tanto à toxina quanto ao micro-organismo que está ali liberando a toxina. Então, a gente entra com antibióticos e também com soro antitetânico para realizar o tratamento do animal e tentar reverter o quadro. O tratamento foi iniciado apenas com algumas horas de apresentar os sinais de tétano, então ele tem um prognóstico bom, possivelmente, né, ele vai se recuperar dessa condição. E aí a gente fica esse alerta, né? O tratamento, quando a gente for realizar, tem que ter todos os cuidados com o animal, ele tem que estar vendado se for durante o dia, ou estar num ambiente escuro para a gente realizar o tratamento, evitar falar alto do lado do animal, né? Se possível somente sussurrar ali ao lado dele, não ficar pegando, fazendo carinho, porque isso traz um estímulo maior para ele, porque ele vai estar muito sensível à luz, ao tato, ao som, a tudo o que tiver ali no ambiente, né? Sempre chamar um médico veterinário para realizar a castração nos animais, né? Não evitar que se realize através de um leigo, de uma pessoa que não vai ter as técnicas de antisepsia, né? No caso de limpeza correta, antes do procedimento e até na recuperação depois, no pós-cirúrgico dele, e todas as medicações que devem ser utilizadas no pós-cirúrgico. Esse cuidado médico veterinário que tem. Então, a gente fica esse alerta, que é muito comum, o equino é a espécie mais sensível para desenvolver o tétano, e a gente tem que ter todo esse cuidado. E uma equipe trabalhando bem organizada. Você gosta de charque? E quando ele é feito com feijão e legumes? Uma cozinheira de mão cheia, com uma história maravilhosa, preparou uma receita deliciosa com esta mistura forte. Vamos ver como ela prepara o prato principal, o mais servido em seu restaurante aqui em Maceió. Bom dia!
bom dia, bom dia. Que Papai do Céu nos abençoe, gente, grandiosamente. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem me dado. Quero desejar a todos meu bom dia. Esse é o restaurante da Sil na hora do almoço. A casa estava cheia, com todo mundo sentindo o cheirinho do tempero. O carro-chefe daqui é o charque no feijão. Essa panela pronta serve aproximadamente 50 pessoas. E nós vamos aprender como preparar. Mas antes, a anfitriã nos conta como deu início ao restaurante. Tudo começa depois de voltar para Maceió e resolver colocar em prática as comidas que aprendeu com a mãe. O restaurante foi uma situação. Eu casei, separei, não estudei, não me formei, não fiz nada, fui dona de casa. O que aconteceu? Quando eu vim para Maceió, que eu voltei, eu casei, fui morar em Minas. Quando eu vim para Maceió, eu disse, e agora? O que eu vou fazer se eu não estudei, não fiz nada? Aí fui comprar feijão no mercado e fui vender. Eu vendia feijão na porta do Popular. Eu disse, não, não é isso. Aí fui vender banana. Eu disse, não, não é isso. Aí era na época que botava as pessoas para correr do comércio. Eu ia logo cedo, já vinha os guardas, aí todo mundo correndo, à tarde, aquela coisa toda. Aí eu disse, não, não quero isso, não é isso. Aí eu fazia quentinha e levava para vender na rua. Aí foi dando certo. Aí eu disse, poxa. Aí a primeira vez eu fiz 25 quentinhas. Eu vendi as 25. Aí voltei para casa feliz da vida, eu digo, acertei. É isso aí que eu vou fazer agora para mim viver. Depois do sucesso das quentinhas, ela resolveu transformar a própria casa no restaurante. E quando foi um dia, eu disse, meu Deus, todo dia saí de casa com isopor, com esse carrinho, que era aqueles carros que vende banana de geladeira. Botavam uma grade em cima e a gente saía para vender. Eu disse, não, vou vender na porta do Popular. E comprei um fogareiro lá, coloquei lá. Todo dia eu levava as panelas cheias de comida, esquentava e ia colocando nas hamburguerinhas, que era de 4 e de 5. Graças a Deus deu muito certo mesmo. Pronto, aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia eu disse, meu Deus, o que é isso? Comecei aqui em casa, porque eu morava aqui. E aqui essa casa era caindo, então o nome dessa casa era Casa Caindo. Todo mundo dizia, vamos almoçar na Casa Caindo, que lá tem um charque muito bom. Mas a casa já caindo. Eu digo, mas um dia Deus faz com que a gente vá arrumando ela. E a gente começou. Aí aqui eu comecei a vender PF. Era prato feito. Foi 8 e 10. Aí hoje, graças a Deus, está do jeito que vocês estão vendo, com a permissão de Deus e das pessoas que Ele enviou. O nosso bate-papo precisou ser interrompido porque o horário do almoço se aproxima. Vamos fazer uma receita para 4 pessoas. Anota aí os ingredientes. Vamos usar 3 xícaras de feijão, meio quilo de charque, uma fatia de abóbora, 8 maxixes, 12 quiabos e um chuchu. A cebola e o alho são a gosto. A Sil cortou tudo e deixou reservado numa travessa, porque a primeira parte do preparo é com o feijão e o charque mergulhados numa panela com água. Aí a gente vai cortando o charque aqui. Vamos colocar na panela aqui. E vamos pegar o nosso feijão, que já está aqui, catadinho, bonitinho, e vamos colocar. Colocamos ele para cozinhar. Colocamos aqui, eu coloco 2,5 litros de água e deixo ele lá no fogo, cozinhando. Por quanto tempo mais ou menos se você deixa ele cozinhando? De 30 e 35 minutos. Depois disso eu venho com as verduras. Aí eu venho com abóbora, eu venho com maxixe, com quiabo, jogo dentro para cozinhar dentro do feijão. Ou seja, a receita aí, nesse tempo de 30 e 35 minutos, ela vai durar cerca de pouco mais de 1 hora, não é isso? Isso, sim. Porque aí depois vem o refogamento. O que é que eu faço depois? Aí vem cebola e vem alho. Vamos para a cozinha acompanhar esse processo. Enquanto aguardamos, os clientes vão ocupando o salão. Depois de passar aqueles 35 minutos com o charque e o feijão na água, ela colocou maxixe, quiabo, abóbora e está já finalizando, né, Sil? Já sim. O cheiro já está me dando água na boca. Cerca de 1 hora depois de ir para o fogo, o charque no feijão está pronto. E o ponto, mais ou menos? O ponto, depois de 35 minutos, você vai ver que o charque já está mais mole e o feijão ainda não está molinho, mas está quase. Aí você vai jogar as verduras que é para ficar pronto.
entendeu? Aí agora que já tá pronto, viu? Ó, o maxixe, o quiabo já até passou, tá vendo? Nisso a gente tem que ter mais um pouquinho de cuidado, quem gosta do quiabo mais inteirinho, tá? A abóbora também você tem que ter, mas tá vendo? Já tá nesse ponto aqui. Esse é o nosso ponto, eu vou te contar. É para comer de joelho. Agora é só servir. E vou te falar, viu, que acrescentando apenas um arrozinho, já fica perfeito. Agora vamos para a cozinha preparar o nosso almoço, né? Porque assim termina o Gazeta Rural deste domingo. As reportagens de hoje você confere na nossa página na internet, gazetaweb.com, ou no canal do YouTube TV Gazeta de Alagoas. E a partir de agora, você passa a contar com um número de WhatsApp especial para mandar a sua sugestão, comentário e tirar a sua dúvida. Mande a mensagem para 8299403 3588. 8299403 3588. Lembrando que a partir de agora, a TV Gazeta pode ser assistida também nas parabólicas em qualquer lugar do país no canal 207. Um ótimo domingo, um ótimo final de semana e até domingo que vem. Abraços!